E então, né, a gente fez esse apanhado das duas últimas aulas, e aí lá nós chegamos, né, às mesmas conclusões das quais nós já vínhamos estudando, né? Não importa se o nosso ensaio ele está no nível macrográfico ou micro, né, ele tem as mesmas etapas, e quando se trata de embutimento, a gente tem ali a questão, né, de alguns cuidados a mais, né, em função de nós estarmos tratando de um fragmento, né, da nossa peça. Aí falávamos ontem, né, da questão aí do nosso lixamento e do nosso polimento, né, como que ele deveria ser feito, quais os cuidados, né, o que a gente espera a fim de que não seja comprometido aquele corpo de prova, né, que não sei se tu assistiu o tutorial das aulas da última semana, dava para ver, né, ele não era algo, quando a gente fala um corpo de prova, nos remete a algo talvez grande, principalmente quem está acostumado aí mais na área da civil, né, vamos dizer assim, que trata-se de coisas mais robustas, né, de maior tamanho. Nosso caso ali não, né? Então a gente viu que precisava haver alguns cuidados, porque não só a nossa peça em si era importante, mas sim o que nós estávamos ali ao entorno dela. Então, baseado nisso, né, a gente viu algumas questões, né, voltadas aí à parte do polimento, né, polimento com lixas, né, vimos, né, a questão também dos panos aí de polimento, os cuidados de higienização que devíamos ter, né, com esses materiais, né, como que eles deviam ser utilizados. Falávamos, inclusive, né, cheguei a comentar que até o conselho, né, que a parte do corte, né, de lixamento, que seja separado da hora de polir, justamente para que se cumpra, né, a questão aí da higienização da nossa peça. Por quê? Porque a gente sabe que aí o polimento ele é o último processo que a gente vai fazer antes do ataque da superfície com uma fórmula, né, aí, química, né, com reagentes químicos, a fim da gente ter a revelação, que seria o que? O nosso resultado. Então, com base nisso, né, com todos aqueles cuidados ali, né, que a gente viu que devíamos ter na hora de polir, ficamos para ver na aula de hoje, né, as etapas, ou não só as etapas, mas quais tipos, né, de polimentos que nós poderíamos ter fora daqueles que a gente tem, né, intrínseco, né, mais conceitualizado aí como verdadeiro. Bom, baseado nisso, né, não sei quais que estão aí exatamente na área, bem mais centrado aí na indústria, na área de mecânica, mas quais outras maneiras de polir que vocês acreditam que existam e que nós poderíamos se valer aqui dentro do nosso laboratório? Quem tem ideia? Ninguém? O Rafa, não sei se me escuta, não tem uma ideia, Rafa? Tu que já trabalhou com algumas coisas? Olha, que eu conheço polimento só esse aí mesmo, através de uma politriz, através Tá, esse tipo de polimento, entendeu? tá. Agora, um polimento manual e politriz. Agora, de mais maneiras aí eu não conheço, não. E se eu dissesse que para vocês que temos outros modos de polir, né, que vamos ver hoje, além desse, por exemplo, um polimento eletrolítico, quem já ouviu falar? Eu já ouvi falar, mas eu ver eu nunca vi. Nunca trabalhou. Não, Polimento químico também. esse aí não. Pois é. Então, a nossa aula de hoje, né, ela vai tratar de nós vermos essa questão do polimento sob um outro prisma, né? Porque que nem, eu achei interessante o modo que o Rafa ali argumentou quando eu perguntei, né? Que ele disse que ele tem na mente só aquilo que está acostumado a ver, né? Muito comum, por sinal. Hoje mesmo eu vinha, né, de carro e passei em frente a uma revenda quando dobrei uma esquina, né? E vi um rapaz fazendo um tipo de polimento, uma máquina rotativa, né? Onde ele tinha um pano de polir.
que até nas primeiras aulas, acho que o Charles que comentou que parecia um gorro, né? Aquele chapéu, aquela boina, né? Que as pessoas põem na lixadeira. E tinha um rapaz fazendo isso, né? Dava para observar que ele tinha ali uma pasta de polimento, ele tinha algo na mão ali, né? Que ele usava, e ele estava polindo a superfície de um carro. E na hora, assim, eu não havia como parar, né? Porque era na rodovia. Eu lembrei, assim, que se eu pudesse, eu tinha feito um pequeno filme, eu batido uma foto para que vocês vissem, né? A questão da falta de cuidado do polimento. Claro que esse exemplo que eu estou falando para vocês, que eu assisti hoje, tratava-se de um polimento automotivo, né? Compreendo. Porém, ele estava à beira de uma rodovia num dia ventoso como o de hoje, concordam comigo? Usando, né, uma pasta de polimento em um local completamente aberto, né? Então, provavelmente, a gente, depois que ele fizesse esse processo, ainda seria possível ver ranhuras. Claro, eu não atestei isso, né? Mas eu notei que era um modo errôneo de tratar a maneira como faz o polimento, seja ele dentro de um laboratório para preparar uma análise, ou seja ele lá dentro da oficina com algum objetivo, né, estético, por exemplo, como na questão do polimento automotivo, ou para outro fim, né? Vocês concordam que não seria essa a maneira adequada da qual a gente usaria, né, esses mecanismos? Então, eu achei interessante, assim, né, que o conceito das pessoas por não terem, né, um conhecimento básico da tarefa ali que estão desenvolvendo. Bom, mas como eu falava para vocês, nem tudo está, né, de acordo ali com o que a gente já viu e conhece. Tratando-se de polimento, eu grifei aqui os processos de polimento que nós podemos ter, não só, né, para fins de fabricação, né, como também para fins lá de laboratório para análise. Então, processos mecânicos, né? Já vimos isso? Sim, né? Já conseguimos estudar e compreender um pouco, né, do que significa. O processo semiautomático em sequência, né, que seria aquele processo ali mecânico manual, já vimos também, não vimos? Me ajudem aí, quem? Já, né? O processo eletrolítico, né, que eu acabo de comentar com vocês e ainda não vimos, né, de maneira mais específica, né? O processo mecânico eletrolítico e o processo de polimento químico. Ou seja, nós temos aqui 5 principais modos dos quais a gente pode garantir o polimento de uma peça, né? Conforme já falei, tanto para fim de fabricação de série ou para fim de venda, né, de análise, né? Nós temos aí 5 principais processos. Existem outros, né? Mas vocês vejam que basicamente tudo se encaixa naqueles primeiros processos rudimentares que a gente já tem conhecimento, né? Que seria aí o manual e o mecanizado. E depois os outros são processos combinados, né? Que aí tornam então a eficácia. Então, vou prosseguir. Aqui vai ter novamente aí uma pincelada, né, principalmente para os 2 colegas que entraram agora, né, do que a gente vem falando sobre os processos, né, de polimento. Aqui, gente, para os que já estão me acompanhando essas 2 semanas aí, né, não há novidade nenhuma. O processo de polimento mecânico, né, que seria aquele primeiro processo, né, nós vamos fazer uso aí das politrizes elétricas circulares, né? E dentro desse processo, o agente polidor mais utilizado para o polimento seria o diamante. E também pode ser usado aí a alumina, né? Em concentração aí de 10%. Então, aí para o Maicon, né, e para o Luciano, que não estavam aí nas aulas, os colegas assistiram até alguns vídeos, meninos, que da onde a gente viu, né, lá ainda no ensaio macrográfico, que seriam de peças maiores, né, de fragmentos, peças fraturadas, enfim, de amostras das quais não precisavam da questão do embutimento, vimos até um ensaio aonde, na hora de polir, a gente usava uma pasta,
que essa pasta, então, nos daria, né, aquela condição que a gente busca ali de uma superfície plana, limpa, livre de qualquer fissura, qualquer ranhura, né, qualquer coisa que pudesse descaracterizar o nosso ensaio lá na hora de nós fazermos um ataque químico ali e revelar a foto, né, pelo microscópio lá óptico, para a qual a gente queria saber qual é a morfologia da nossa peça. Para os outros está tranquilo, né, gente? Lembram lá das pastas, né? Algumas em seringas, outras em tubinho, que a gente viu? Lembram, né? Então, esse polimento mecânico, para o nosso ensaio micrográfico aqui, não mudou em nada, em absolutamente nada. Ou seja, continua sendo feito, né, apesar da nossa peça estar embutida em um corpo de prova bem pequeno, né, continua sendo feito nessas máquinas, nas politrizes, e continuo tendo, né, aí o mesmo agente polidor, né, os dois principais agentes polidor, que seria a alumina, né, e a pasta de diamante. Aqui, novamente, né, uma foto, né, para que vocês, principalmente os dois meninos, né, que estão novos hoje aí, isso aqui seriam as politrizes, né? Vocês podem ver aqui algo mais antigo, né, uma máquina aí de uso no laboratório já mais anterior, né? Algo aqui medianamente moderno, a gente já viu nos nossos tutoriais dos nossos vídeos, né? Tem algo mais modernos já no mercado. Vocês vejam que essa aqui é totalmente manual, né? Aqui o botão, né? De liga e desliga. Aqui já tem um processo aí praticamente automático, né? Ou semi-automático. Aonde isto aqui, vocês que estão vendo, são torneiras mesmo, né? Para fluxo de água. Por quê? Voltando a frisar, né? Faz parte do resfriamento da peça, né? Principalmente na hora de polir, a gente tem esse cuidado, então, para que a peça não tenha uma excessividade aí não tenha calor em excesso, né? E aí podendo então ser descaracterizada. E essas aqui, de maneira aí mais rudimentar, vejam que não há um controle aqui, vocês conseguem fazer aquele controle. Inclusive, vimos ontem, né? A questão aí do gotejamento, né? Lembram que a gente falava quando estamos fazendo um tipo de processo, por exemplo, se há um desbaste, a gente tem uma circulação maior de água, né? Para a parte de polimento, a gente vai fechar um pouco mais aquela torneira e vai ser gotejado, a fim de que não tire a pasta de polimento ou então não cause uma reação excessiva por um alto índice de concentração d'água. E voltando ainda à questão, né, da caloria, que nós não queremos aí na nossa peça. Posso prosseguir? Maico, tá tranquilo? Beleza, então, vou prosseguindo. Então, até aqui, né, para quem já está acompanhando, nada de novo, né, gente? Tudo igual ao que a gente já vem falando aí um certo tempo. Vou botar para cá. Aqui, né, ainda dentro desse processo mecânico, né, com uso de politrizes, né, a gente tem lá os discos ou os pratos, né, são fabricados aí de alumínio, aço inoxidável ou material plástico resistente. Por que isso, gente? Porque essa preocupação de que aqueles discos, quais são esses discos que eu estou falando? Aqueles redondos ali da fotografia da politriz, né? Tem 2 em cada ladinho e mais as torneiras ali para o controle do fluxo de água. Por que esses discos têm que ser feitos nesta composição aí de um plástico resistente ou então desses tipos de metais, né? Alumínio, aço inoxidável, né? Por quê? Para não contaminar o ensaio, né? E outra sofre um esforço ali na hora da... Isso. Concluiu, Rafa? Sim. Sim. Então é isso aí, gente. Mais preocupante nesse instante que a questão da contaminação é a questão do esforço que está sendo submetido. Por que que as máquinas são constituídas com esses pratos resistentes, com materiais resistentes? Porque a gente viu ontem
que quando a gente vai polir, principalmente em máquinas, né, de rotatividade, a gente vai segurar a peça. E esse processo de segurar a peça é bem manual mesmo. Vocês viram lá no vídeo, né? A gente tem que pegar a peça e pegá-la firme, porém não com uma pressão elevada. Não é isso que a gente viu? A função de pressionar a peça ali para ser polida precisa ser de modo firme, que a peça não escape, não fuja, né, dali do nosso disco, e também não pode ser algo que venha a danificar alguma região ali, principalmente das bordas, alguma coisa que possa, até o Rafa acho que trouxe ontem a situação de que se tirasse muito, né, poderia quebrar por completo ou romper o corpo de prova, não foi isso, Rafa? Foi, né? Foi tu, né? Foi. Trouxe esse assunto. Por quê? Porque a gente tem que dar uma certa pressão. Então, se não for com plástico resistente, né, com alumínio, com aço inoxidável, com material que suporte isso, e também a questão da rotatividade, né? A gente, não só nós no nosso manuseio ali, mas a máquina em si já tem um esforço do qual precisa ser estudado e ter consciência ali de que não vai causar nenhum dano ao equipamento. Esses diâmetros, né, dos discos vão variar aí de 6 polegadas a 12, com face retificada. Ontem, nós também falávamos, né, da questão aí das polegadas para que nós achássemos lá, né, as lixas de polimento. Com lixas manuais, a gente viu que nós podíamos ir de 4 polegadas, não é isso que a gente viu? 4,2, né? Até 12, né? Para um lixamento com máquina rotativa com função manual. A gente viu isso. Na questão aqui destes discos, né, ali das politrizes, nós começamos com esses diâmetros aí a partir de 6 polegadas. Eu não estou bem lembrada se eu trouxe hoje, senão eu vou mostrar amanhã, até um videozinho, um tutorial destes, né, que a gente já está acostumado a ver de fabricantes, dos quais eles mostram ali os discos e, inclusive, como que faz essa troca ali na máquina, né, como que põe essas lixas ali, que faz aquele desmonte até para uma limpeza mais rebuscada da máquina, para que vocês tenham uma noção do que nós vamos fazer a fim de colocar esses discos, né, aí para funcionamento de maneira adequada dentro da máquina. Bom, ainda dentro deste processo de polimento, né, mecânico, através de politrizes, ou seja, daquelas máquinas para uso altamente em laboratório, a gente tem as seguintes coisas a levar em conta, que esses pratos eles são assentados sobre um eixo cônico, permitindo uma rotação livre e a vantagem de substituição rápida, né, sem uso de ferramenta. Gente, também tem um desses tutoriais que eu quero mostrar para vocês que nos especifica bem melhor isso. Por que aquele eixo tem que ser cônico? Para te não fazer um esforço no eixo, não vir empenar, entendeu? Também. Se fizer qualquer esforço com alguma chave, ele pode sofrer algum empeno. Daí, na hora da rotatividade, ele vai oscilar, entendeu? Ele vai oscilar. Então, em outras palavras, o que ele está nos dizendo, a gente pode substituir pela palavra segurança, sobre os dois aspectos. Segurança, né, de uso da máquina, não é isso, Rafa, que tu falou? Sim, né? Para não. E segurança do usuário. Por quê? Porque no momento que que a gente tem um encaixe, né, ali de maneira cônica, aonde o disco trabalhe livre, você também tem que ser levado em conta. Tem alguém com algum problema? Deixa eu ver. Eu acho que o Luciano está com alguma... Agora sim, Luciano, voltou. Sim, sim. Tá. Então, gente, retornando, né? A questão deste eixo ali do disco, né? Ela tem que cumprir a função de segurança. Segurança, né, de funcionamento da máquina,
para que ela tenha aí um uso eficaz e também do usuário. E esse processo, né, neste vídeo que eu quero mostrar o tutorial lá para vocês, vocês vão ver que é bem como eu grifei aqui, né, como algo importante. Não, a grande vantagem é que é uma substituição aí bem rápida e sem uso aí de grandes ferramentas, né? Ou seja, o auxiliar do laboratorista consegue fazer isso sem grandes conhecimentos aí, né, de precisão aí da máquina. Então, vejam que é um uso, né, se vocês forem analisar, apesar do custo ser um tanto mais, né, parece, para todos nós que conhecemos os outros tipos de máquinas rotativas, não nos parece que é algo muito mais eficaz, muito mais seguro? Porque nós brincávamos até numa dessas aulas que nas máquinas rotativas, muitas vezes as pessoas nem têm a ferramenta apropriada, né? Alguém falou, nós todos aqui, né, comentamos, às vezes as pessoas ali no eixo colocam preguinhos, né, parafusos, coisas que não são aquilo para prender, inclusive inventam chave, né, para que se possa fazer a troca de disco. Nas politrizes não existe isso, né? E outra coisa que eu não me lembro se eu grifei no slide, mas comento para vocês, é que o sentido de rotação, né, do disco ali é contrário ao eixo, concordam comigo? Positivo. Positivo, né? E isso também é na outra máquina lá, não é isso? Naquelas que nós usamos aí diariamente lá na nossa oficina, né, na indústria. Também. Isso mesmo. Por quê? Por uma questão de segurança, né, do usuário. Então, ainda dentro, né, desse processo mecanizado, né, que nós estamos vendo, a gente precisa atentar que a velocidade vai depender do agente polidor usado, né? E normalmente essas velocidades aí vão ficar entre 50 a 800 RPM. Por que baixo, isso, né? gente? Hã? É bem baixo a rotação. É bem baixo. Porque de uma politriz normal, essas aí de policarro, ela é 5.500 RPM. Sim. A politriz normal, então por isso que essas aí de laboratório é bem baixo mesmo. Por que isso, Rafa? Para ficar bem entendido, né, para nós todos. Lá no laboratório nós estamos fazendo uma vistoria, né, por assim dizer. Nós estamos pegando, principalmente para esse tipo de estudo que nós estamos falando hoje, que seria um ensaio micrográfico, um corpo de prova relativamente pequeno. Imagina uma alta rotatividade da máquina, né, em algo que é muito delicado, vamos por assim dizer, que tem que ficar perfeito para que nós possamos ter uma análise fidedigna. Concordas comigo que não poderia ser diferente disso? Não pode agredir muito a peça. Isso, não pode agredir a peça. E muito importante que eu anotei ali para vocês é a questão que esta rotação vai estar diretamente ligada ao agente polidor. Quem são nossos agentes polidores principais aqui para nós, laboratoristas aí de macrografia? São as nossas pastas, não é? De diamante e de alumínio, não é isso? Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. Sim. Então, estas pastas e também a micragem das pastas, porque a gente sabe que elas vão variar, não é isso? Num dos nossos vídeos lá de ensaio de peça, nós vimos que o laboratorista ele iniciou com uma pasta de diamante de 3 micron, não foi isso? Sim. E terminou com uma lá de 9 microns. Então, conforme a pasta que nós vamos usar, nós vamos determinar a velocidade da nossa máquina. Quem é que vai nos dizer isto de maneira... É assim que tem que ser feito. Toda aquela histórico, né, da nossa amostra que a gente fez, aquela identificação que a gente já estudou. Chegou a nossa amostra, nós vamos tomar aquelas decisões que a gente viu lá no início do curso. Nós vamos tomar a decisão. Vale a pena fazer o processo de análise? Sim ou não?
Sim, beleza. Que tipo de ensaio vamos fazer? Ah, vamos fazer um ensaio micrográfico, porque eu preciso ver lá a morfologia da nossa peça. Bom, vamos identificar a nossa amostra, vamos passar isso para aquela pessoa que vai fazer a análise, para que então ela tome, baseado nas normas, né, e nos procedimentos do laboratório, as decisões acertadas. Do que vai ser feito, né, de que pasta vai ser utilizada, de acordo com o material que nós estamos analisando, não é isso? E, por consequência, até mesmo coisas mais né, relevantes, como a questão aí da velocidade da nossa politriz, por exemplo. Posso prosseguir? Sim. Sim? Sim. Então, eu falava para vocês que nós tínhamos aí uma subdivisão, né? Dentro desse processo mecanizado, nós podemos ter ainda um processo mecânico-manual, dividido basicamente em duas etapas. Olha elas de novo, gente, nós já falamos disso, né? Polimento grosseiro e um polimento refinado. O que significa? O que é o polimento grosseiro? Para os colegas que entraram hoje no curso. Pode falar, Rafa. Achei que era tu, que eu me abriu na minha tela como se tu fosse falar. Desculpa. Não. Então, gente, para que os meninos aí que estão chegando, o que nós entendemos aqui dentro do nosso laboratório como um polimento grosseiro? Quando a gente tem aquela peça, né, que tem uma heterogeneidade na superfície. Poderia ser até quando a gente fez o embutimento dela com a baquelite, por exemplo, não poderia? Não fica dentro daquela camada ali, onde, próximo ao êmbolo, parece que uma sujeira da baquelite grudado no nosso metal? Aquilo faz parte de um polimento grosseiro. Por quê? Porque para nós conseguirmos fazer o processo de polimento refinado, fazer as mudanças, né, da angulatura de lixas, seja manual ou mecanizado, não importa, a gente precisa tirar toda aquela sujeira que tem encrostada na peça. Concordam? Sim. Olha, chegou um bebê lindo. Saiu. Chegou e saiu. Oi, nenê. Que linda. Que fofa. Bom, então, gente, seria isso, né? Aquele polimento grosseiro seria aquela retirada do encoamento que poderia ter, né, da nossa peça, por uma heterogeneidade qualquer. E no caso aqui do ensaio especificamente micrográfico, poderia ser, então, até considerado isso aquele encrostamento da baquelite, conforme eu já mencionei aqui para vocês. E o refinado seria toda os processos finais aí que fôssemos fazer na nossa peça. Bom, então, dentro desse polimento grosseiro, né, nós vamos usar abrasivos, né, na faixa aí de 30 a 3 micron, né, e no refinado abrasivo menor ou igual a 1 micron. Do que eu estou falando aqui? O que é o abrasivo? A pasta? A pasta que falamos há pouco, né? Pode ser de alumínio ou de diamante. Então, esses abrasivos, né? Se tem um encruamento maior, a gente vai ter aí, por exemplo, 3 microns, né? E quanto menos, né? Quanto mais refinado o processo, ou mais para o fim do êxito ali, né? De chegar a uma camada mais plana, uniforme, né? Conforme a gente precisa, a gente então considera aí igual a 1 micron, tá? O pano usado é sem pelos, né? Ou com pelos curtos, para o polimento aí grosseiro, né? E para o polimento abrasivo fino, usa-se pano com pelos médios ou altos. É verdade isso que eu estou falando? Vou grifar aqui a frase. Quem é que concorda comigo?
lembrando do que a gente já conversou sobre panos de polimento. Quem é que concorda que isso está certo ou errado? Eu acho que na parte de pelos altos ali, eu acho que tá errado. Por quê? Para não deixar resíduo no... Eu estou te dizendo aqui que o pano sem pelos ou pelos curtos, né, é para um polimento grosseiro. Um pelo alto para um polimento mais preciso, mais refinado. Posso dar um exemplo tão grosseiro quanto polimento grosseiro para vocês? Digam que sim, porque não me veio outra cabeça, por favor. Sim. Sim. Bom, eu estou dizendo que quanto mais grosseira a minha peça, mais áspero pode ser o pano, não é isso? Mais curto. Aquela toalha velhinha, gastinha, que já está meio durinha, assim, de uso, eu posso usar no bebê? Não sei se todos têm bebê, mas eu posso usar em mim, né? Mas é mais eficaz, secar é mais eficaz. Eu pensei a mesma coisa agora. Mas o que eu quis dizer ali, esse exemplo é o mais perfeito que tem. Por quê? Aquela toalha felpudinha, né? Aquela toalha, né, novinha, né, que tá ali, assim, que não seca muito bem até, ela é justamente a que a gente usa no bebê, que é aquele polimento bem fininho, né, aquela peça bem acabada, que já tá ali com uma superfície lisinha. Entendido? Eu disse que o exemplo era tão grosseiro quanto o polimento grosseiro. Vocês concordaram. Então, gente, brincadeiras à parte, né? Mas é exatamente isso que a gente precisa tentar, né? Para entender essa diferença. Porque é que nem a questão das lixas, né? A gente parece que tem uma... dentro da sequência de lixas, parece que está ao contrário, né? Ali as coisas. E, na verdade, não está. Posso seguir adiante? Posso? Sim? Sim. Então, prosseguindo, né? Vai se iniciar o polimento com moderada a elevada pressão e ir reduzindo a pressão à medida que for polindo. Correto ou não? Já vimos isso também em outra aula. Sim, né? Sim, porque a gente já estudou, a gente sabe que quanto mais a gente pressionar a nossa peça, mais ela poderá ser agredida, seja numa politriz, numa máquina rotativa ou até mesmo no nosso processo manual lá de lixas, que nem a gente já viu. Então, a pressão vai iniciar moderada, até porque não se esqueçam que nesse polimento que é grosseiro, que seria o primeiro, a peça ela pode estar encruada. E aquele encruamento pode remover, na hora que ele for retirado dali, ele pode remover junto partes que a gente não quer da peça, não é isso? Sim, né? Então, a partir disso, uma vez removido esse encruamento, a gente tem condições de começar a fazer algo mais refinado e até, porventura, elevar, né, a pressão que a gente poderá dar entre a peça e a politriz. A amostra, né, deve ficar girando em sentido contrário à rotação do prato. Falamos disso há pouco, né? Eu grifei aqui, entre parênteses, desculpa, defeitos. Se eu montar a politriz de maneira equivocada, vai acontecer o quê? Que a peça não gire ao contrário do eixo? Não vou conseguir trabalhar, né? Se eu conseguir, provavelmente aquele prato vai quebrar, não é isso? Sim ou não? Sim, né?
Então, sempre terá que ocorrer desse modo, porque senão nós não vamos conseguir ter êxito ali na hora de utilizarmos a nossa máquina politriz. E também, né, que nem lá aquelas máquinas rotativas, né, manuais que usamos. Sempre que o disco ele fica mal colocado, o que acontece? Quebra, muito provável que quebre, né? E com o decorrer, se sempre vai sendo utilizado ferramentas inapropriadas para botar e tirar o disco, ou então, quando não tem chave, fica batendo ali, né, com prego, que nem a gente já falou, para que se remova, né, aquela proteção de prender o disco. Os defeitos maiores que dá nessas máquinas é o empenamento do eixo, não é isso? E muitas vezes a quebra dele lá dentro. Quem falou? Rolamento. O rolamento. Sempre que eu levo normalmente essas máquinas, sejam, né, essas esmerilhadeiras, essas outras de serra mármore, né, os defeitos sempre são os mesmos, sempre voltado ao eixo. Às vezes até os carvãozinhos, né, que é coisa que gasta muito conforme o uso, né, estão ali quase que intactos. Porém, o eixo não funciona, está empenado, tem enrolamento com problema, justamente por quê? Porque aquelas chaves se perdem, né, dentro da oficina, da obra, e a gente faz essa troca, essa colocação de maneira inadequada. Então, atentar a isso, né? A amostra sempre tem que ficar girando, né, nesse sentido contrário. Se assim não for, provável que teremos problema aí no nosso maquinário. Bom, ainda, né, falando desse processo alternado, né, de mecânico e mecânico manual, esses procedimentos eles são rotineiros aí, né, para polimento, para esse tipo de polimento feito em 2 etapas. Quais as etapas? O grosseiro, né, e depois o refinado. Então, o polimento grosseiro, né, de 150 a 600 RPM, né, e vamos usar aí a alumina a 3 micron, né, passando depois para a alumina 1, que foi o que a gente viu lá no vídeo, vocês lembram? Lembram? Daquele vídeo da Arotec, né, que ele fazia propaganda da máquina, mas mostrou todo um processo de metalografia dentro do ensaio para ser micro, né? Ele usou realmente a alumina, né, 3 micron. E aí, depois ele falou que isso iria, né, diminuindo de acordo com aqueles processos que ele não chegou a fazer, porque ele fez só um dos processos, ele não fez o restante. E eu não me lembro agora quanto ele disse que estava a rotatividade da máquina, mas tenho certeza que era nessa média aqui. Depois, quem quiser reassistir lá o vídeo, né, poderá confirmar. Não me lembro exato, né, mas era dentro desses valores aqui, justamente porque naquele primeiro momento ele ainda mostrou a baquelite ali, aonde foi pressionado junto ao êmbolo, né, que ficou ali comprometendo a face da peça, e ele fez essa limpeza, né, mais grosseira. E depois o polimento, né, refinado, que seria aquele que eu falava para vocês, que nós vamos polir com a alumina aí a 0,3 micron, né? E sempre terminando com a pasta de diamante de 1 micron. Essa alternância é possível? Sim, né? Sim. Também comentei com vocês que vai ser determinado, né, o tipo de agente polidor de acordo com o nosso material que a gente tem lá para ser analisado, e principalmente também adequar ele à máquina que a gente tem, né, a rotatividade de máquina que a gente tem. Mas a alternância deles é possível, né, sem nenhum problema, desde que se cumpra, né, as angulaturas, o tempo, né, que foi o que nós vimos na aula de ontem, né, de cada processo. Qual era o tempo, quem lembra, de cada processo aí na politriz? Quanto tempo a gente ficava ali polindo? Mais ou menos? 1 minuto. Mais ou menos 1 minuto, tá? 1 minuto.
que eu ainda falei para vocês, se tivéssemos 5 amostras aí, em 10 minutos nós estávamos com todo o processo resolvido, vamos dizer assim, né? Porque é mais ou menos 1 minuto que a gente teria aí dentro de cada processo, levando em conta aí umas 3 lixas, mais ou menos, 4 a serem usadas aí. Bom, posso prosseguir? Já estou, né? Nem dei tempo de vocês dizerem nada. Bom, chegamos a ele, o processo eletrolítico. O que é o processo eletrolítico, gente? Quem já ouviu falar nesta palavra? Falar de pintura eletrolítica. Pintura eletrolítica, pode ser. O que mais? Lembram das aulas de ciências lá da escola? Fala, Charles, eu não escutei. Não, estou dizendo que eu já ouvi falar em eletrostática. Eletrolítico não tinha ouvido falar ainda. Então, esse processo, tá? Eu grifei ali. Todas as etapas é controlada, né? Único exclusivamente pela pessoa, né? Que está fazendo a análise. Esse processo, ele consiste aí em reação química. Pode ser feito, por que eu falei das aulas de ciências lá da escola, né? Porque é um processo bem utilizado, né, aí para se remover corrosão. Sim ou não? Sim, né? O que cabe isso? Fazer, né, a mistura, uma reação química capaz, então, de separar de uma vez por todas, né, aquele material heterogêneo que está ali causando alguma inconveniência à nossa amostra. Isso é um processo eletrolítico. Eu tenho aqui o conceito dele e tenho depois que eu quero assistir com vocês a um vídeo, né, para a gente poder entender. Aqui, gente, seria, então, uma definição dele, né? A obtenção aí de uma dissolução anódina de um metal com eletrólito. Uma superfície plana, polida e perfeitamente espalhada para a observação metalográfica. O que nos disse essa definição? Para vocês, o que disse? Nada? Quem é que lembra lá do anodo e do catodo das aulas de química? O Rogério fez assim. Esqueceu, Rogério? Colégio, muito bom. Não sei. Faz tempo já faz tempo. Faz tempo já. Poxa, eu ia trazer a tabela periódica, que eu adoro. Mas eu acho que vocês não gostam. Gente... Química, física e matemática é brabo. É? Então, lá com o pessoal da Eletro, né, quando eu trabalho eletrônica com eles, eu falo bastante desse tipo de processo, só que em outras palavras. Justamente pela questão do quê? Da formação de uma... Aqui, né, nós vamos pegar substâncias, né, que podem formar uma reação química, da qual vai circular uma corrente elétrica capaz de fazer uma separação. Um exemplo disso, né? Quando nós colocamos algum material, alguma substância lá para remover uma ferrugem de um ferro, de um material de origem ferrosa. Eu estou causando uma reação química, não estou? Eu consigo deixar a superfície limpa, não consigo? Sim ou não, gente? Às vezes, se não fica limpa, fica próximo. Isso. Tipo aquele antiferrugem, carapaça em grade. Isso. Que nem ele falou. Esse processo, ele tem aqui para nós também um fim de otimização de tempo, né?
A gente tem que ver como que se comporta ali o nosso material para esse tipo de fim, né? A nossa amostra. E ele otimiza realmente, né? Porque vocês vejam, quanto tempo se leva ali até chegar a um processo de polimento, e nele, muitas vezes, o processo pode ser de maneira bem mais rápida, né? Deixa eu trazer para cá. Aqui, né? Ele é um processo ideal para que se possa polir metais cuja a superfície se deforma facilmente durante a preparação. Que é o que eu falava para vocês. A gente tem que ver se é vantajoso para nós. Por exemplo, vou polir uma chapa, sei lá, um inox, né, com encruamento. A gente sabe que o processo de polimento poderia causar deformações. Deformações significa o quê dentro do que a gente já estudou aqui para a nossa peça? Tirar as propriedades da peça. Sim. Por exemplo, se eu falo de uma chapa bem fininha, vamos supor, com algum tipo de encruamento, no momento que eu vou fazer um polimento ali, o polimento grosseiro e posterior o polimento refinado, significa que eu posso estar emitindo uma caloria indesejada para a peça? Sim ou não? Sim. Significa que eu posso causar uma deformação mesmo na peça, porque eu preciso causar, né, alguma pressão para poder retirar aquele material que está ali encruado. E tudo isso que eu causo de deformidade é o exemplo da sacolinha, né, que também foi um exemplo, né, para vocês mais grosseiro naquele primeiro momento, mas que mostrou bem, né? Perdeu a elasticidade, a sacolinha deformou, eu posso até usar ela, mas ela está com a vida útil dela já comprometida, não é isso? A mesma coisa o nosso metal. Então, esse processo, tudo aqueles metais de origem mais moles, né, não são tão dúcteis, né, nós podemos usar esse processo de polimento eletrolítico. Por quê? Por uma questão, né, mesmo de otimização, né, de controle, né, do que nós estamos ali submetendo à nossa peça, e eficácia, né? Talvez também não demore tanto tempo como os outros processos, né? Então, seria mais adequado. A escolha do eletrólito, né, é em função do tipo de material a ser polido. O que é o eletrólito, gente? Não escuto, Rafa. Tem alguma coisa no teu microfone? O Rafa? Estão me escutando bem? Está escutando agora? Agora sim, pode falar. Se algum componente para poder fazer o polimento seria isso? Oi? Tá ruim o áudio? Sim. Estão me escutando? Gente, não estou escutando bem. Vocês me escutam? Sim, sim. 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 Tá. Gente, o eletrólito, eu não sei se foi o que o Rafa falou, né? Mas seria aquele agente que vai permitir que nós tenhamos aquela reação que vai fazer, né, aquela circulação, aquela movimentação de cargas, né, capaz de dar, então, aí uma dissolução, né, daquela parte indesejada do nosso material, né, para que nós possamos fazer a limpeza do nosso material. Então, ele vai ser em função do material a ser polido. Por que isso? Eu não posso ter uma reação maior que agrida a minha peça e que seja algo que
ocasione na minha peça o mesmo que se eu estivesse fazendo um polimento aí mecânico ou manual, né? Então, tem que ser de acordo. Nós estamos justamente usando para que não haja, né, um processo de deformação. Então, esse cuidado a gente precisa ter. A amostra, quando submetida a esse polimento eletrolítico, ela é necessário que a mesma seja lixada até a lixa 600. Ou seja, aquilo que o Charles falou em determinado momento, né? Quando ele citou o exemplo lá daquela solução que a gente faz para remoção de ferrugem, por exemplo. Talvez não fique tudo bem limpo, ele nos disse, mas tira boa parte. Então, nós aqui também não queremos nada que agrida a peça, mas que nos deixe ela em condições bem melhores aí, para que a gente possa ter essa otimização de processo, diminuir o uso de lixas, né, que é o que nos ocasiona coisas indesejadas, como, né, aquecimento e a própria deformidade, né, pela pressão exercida. Então, a gente precisa atentar aí para essas questões. Esse aqui, não sei se todos estão enxergando a foto aqui. Estão enxergando? Seria aí um aparelho, tá? De uso aí no laboratório. Estou aumentando aqui para vocês poderem ver. Esse aparelho aí seria um aparelho para polimento eletrolítico. O que lembra isso aqui, gente, quando vocês olham? Lembra? Um tubo de ensaio, alguma coisa assim? Esses fios aqui, ó, ligados a uma fonte, numa Negativo, solução. positivo. Isso, alguém Pelas falou cores aí. é negativo e positivo. Isso. Lembra que eu até falei há minutos aqui que eu trabalho às vezes isso lá com o pessoal da Eletro, quando dou aula de eletrônica lá para eles, né? Aquilo é muito comum para nós lá. Por quê? Porque aquilo ali é o processo de uma bateria, não é? De uma pilha, não é? Vou mostrar de novo a foto. Concordam? Negativo e positivo ligado a uma fonte, que nem o Charles falou, envoltos em uma solução eletrolítica. Opa! Movimentação de elétrons livres. Movimentação de carga. Então, isto aqui é o princípio de circulação de carga, né? Isso nada mais é do que um processo de eletrolítico para nós aqui, né? Com contexto aí de polimento, né? Nosso objetivo não é uma circulação de corrente para funcionamento de nada, e sim para limpeza. Mas o princípio ativo é o mesmo. Seria um metil? Seria um metil isso aí ou não? Esse produto aí seria um metil? Olha, eu não sei te dizer daquele ali o que seria, tá? Eu vou te mostrar um vídeo agora, que ele é praticamente caseiro, né? Do qual tu pode fazer isso aí com sal de cozinha, pilha, né? O processo que tu vai usar, desde que apropriado, né? Não nos importa. Ali eu não sei dizer mesmo, não tinha, eu peguei uma foto aleatória. Porque pela cor parece até o mesmo produto usado no ultrassom, né? Parece metil. Sim, pela cor, né? Mas eu não sei te precisar se aquele é ou não. Bom, aqui eu quero mostrar um vídeo para vocês. Eu vou enviar ali no grupo da turma para vocês analisarem junto comigo e a gente poder discutir melhor esse processo. Pode ser? Vou enviar ali no grupo. Um carregador de celular, no caso ali poderia ser só 2 fios, ou tem que ter uma fonte? Tem que ter uma fonte. Lembrem, vamos começar a analisar o vídeo. Bom, em primeiro lugar, o que ele usou ali como junção? Primeiro, o que era o eletrólito dele? Uma colher de inox. Uma colher de inox, vulgarmente chamada por nós lá de sacrifício.
Ligou na parte positiva? Positiva. Positiva da Positivo. fonte. Positiva da fonte. Qual foi o elemento químico que ele usou como reagente? Sal de Sal. cozinha. Sal de cozinha. O que que é sal de cozinha, gente? Lá na tabela periódica. Cloreto de sódio? Cloreto de sódio. NaCl, não é isso? A fórmula química dele? Então, sódio e cloro. Formador do sal de cozinha. Perfeito? Perfeito. Bom, outra questão ali, o Charles perguntou, né, se poderia ter só 2 fios. Bom, nós não precisávamos ter o carregador de celular, poderíamos ter uma pilha. Sim ou não? Poderia, mas de repente a carga dela ia acabar rápido ali, ele não ia conseguir fazer toda a limpeza. Exato. Ele Ia usou o funcionar um carregador. determinado tempo, só a carga dela ali. Diz que ele usou uma carga contínua. Isso. Ele usou uma carga. Ele falou a questão de uma carga contínua, gente. Claro que não é o nosso foco aqui, mas para a gente, né, entender. Uma fonte de celular é o quê? É aquele elemento que pega uma corrente alternada e transforma em uma corrente contínua, com efeito de pilha. Olha, outro bebê lindo. É minha guriazinha. Que lindinha! Dá oi. Ai, ela sorri, Tchau. ela tá entendendo o que é com ela. Oi, nenê. Dá oi. Oi? Tchau, tchau, pessoal. Que fofa. Acordou agora, tá com os cabelão assim. Gente, então aqui que é a nossa fonte? É aquela, o carregador de celular pega lá, né, que chega a energia na tomada em forma de corrente alternada, né, e transforma numa corrente contínua, ou seja, uma bateria de mais ou menos aí quantos volts? 12, né? 12 volts. Por que que o Charles nos falou que talvez a pilha não funcionasse? Que ele falou não teria carga suficiente. Quanto tem uma pilha aí, média? 5. 5. Né? Acho que é 5. Não tenho certeza, mas acho que é 5. Bom. Eu também acho que é 5. Eu acredito que é 5. Eu não lembro bem. Claro, estamos falando aí de algo mais, né? Aí depende da pilha também que nós fôssemos ter. Enfim, não é o nosso objetivo aqui estudar, né, eletrônica. Mas ali o importante que a gente viu no vídeo, que ele conseguiu fazer essa reação justamente com a junção, né, de um composto químico, sal, né, de cozinha, que era o que ele tinha, né, em casa, e um sacrifício que ele usou como um eletrólito, tá? O que que eu quero dizer para vocês? O que que tem de correto, de funcional e o que não é no vídeo? Para o nosso caso, que somos laboratoristas, tá? Que vamos certificar alguém, que vamos dizer se alguém está certo ou errado lá na fábrica, ou se o projeto vai funcionar ou não, da nossa peça metálica lá. O que que a gente tem que levar em conta do vídeo que a gente acabou de assistir? Ele não usou os equipamentos de segurança, né? Não. Acho. Ele não. Então, assim, ó. Primeira coisa, aquilo ali foi um vídeo didático, com o fim de entendimento do que é um processo de eletrólise. Só que aquele vídeo ali, gente, é um processo rudimentar, feito em casa. Notem, ele usou uma colher, porque ele sabe, né? Talvez ele tenha algum conhecimento técnico como nós, né? De um pouco de eletricidade, talvez um pouco de mecânica. Ele fez a junção ali de componentes a fim de cumprir a função que era limpar uma moeda. Mas vocês vejam, ele não soube nos dizer o quanto do composto de sal de cozinha era. Ele falou, mais ou menos uma colher. Dentro do nosso laboratório, com a nossa limpeza lá, com o polimento da nossa amostra. É isso que nós vamos fazer? Não.
Não, eu não vou chegar lá e dizer para, sei lá, ali para o André, bota mais ou menos uma colher. Não. Lá nós temos que ter as coisas fundamentadas. Fundamentadas onde? Nas normas e nas especificações técnicas que nos regem. Se vamos usar uma substância, nós vamos dizer, submetemos a nossa amostra a tanto por cento da substância química tal. Usamos como eletrólito o metal tal. Não podemos dizer, usamos uma colher. Não. Que tipo? O quanto de metal tinha ali? Qual tipo dele naquela colher? Funcionou para ele? Funcionou. Porque aquilo ali é um tutorial daqueles, né, que as pessoas têm o mínimo de noção, né, técnica das coisas, mas friso novamente, para nós entender o que é eletrólise, perfeito o vídeo. Mas para nós laboratoristas, muita coisa errada. Por quê? Porque nós temos que conhecer a nossa amostra, com o que a nossa amostra reage, o que nós vamos colocar, né, de composto e o que vai ser ali o nosso sacrifício para que a gente consiga, né, ter a junção, a combinação certa para que não agrida a nossa peça. Então, uma coisa que foi apontada por algum de vocês aqui, que eu não lembro quem falou agora, a questão também dos equipamentos de segurança. Aquilo ali é algo que se faça sem luva, sem máscara? Não, totalmente errado, tá ali. Não, totalmente errado. Puxou ver a moeda ali. Poderia ter tomado um choque ali. Isso. Tava com uma luva de borracha, ou ter desligado, sei lá, e depois ligado de novo. Então assim, ó, ele fez muitas coisas erradas. Ele mexeu em eletricidade, né, de modo equivocado. Ele estava sem equipamento, porque ele mesmo disse, né, sem máscara de proteção ali, talvez sem óculos de proteção. Então, assim, lá no laboratório, o que nós vamos usar? Nós vamos usar uma vasilha, aquele potinho de micro-ondas, para botar qualquer substância? Não, louça ou vidro. Louça ou vidro, ou um maquinário apropriado, que nem eu já mostrei em outras circunstâncias aqui para vocês. Lá no nosso laboratório, ainda que fosse o sal de cozinha com algum eletrólito, mas seria dentro do maquinário. A nossa fonte não é uma bateria de celular, mas uma fonte apropriada, da qual nós temos aí um potenciômetro que vai nos dizer a voltagem adequada para que reaja a nossa peça. Concordam comigo? Sim. Sim, né? Vejam aqui, ó, que o nosso eletrólito, onde está ligado o fio vermelho, é algo que está aqui dentro de maneira bem segura, ó. Ele falou ali, né, que ele botou a ponteira. Aquilo ali somente para uso, né, na nossa casa, não tem função de laboratório, não comprova nada, não nos diz absolutamente nada. Então, vocês viram que após ali, né, o processo que ele deixou, ele falou para nós 5 minutos, não foi isso que ele iniciou dizendo? Deixem Sim, aqui acabou em reagir. meia hora. Ficou em meia hora. Por que ele Meia não tinha hora. Por que ele não tinha noção de tempo? Por que ele errou 25 minutos no prazo que ele disse? Primeiro que não tinha noção do quanto estava encroada a peça e nem do material, né? Que é feita a moeda. Exato. Tem uma... Assim, a questão duas coisas para a gente ficar aí, né, pensativos. Ele não tinha, né, noção realmente do quanto estava, né, encruada ou não aquela moeda, o que tinha ali de heterogeneidade a fim de ser limpo. Pode acontecer conosco quando chegar lá no laboratório, a gente não ter a proporção exata? Pode. Mas o erro dele não saber o quanto tempo que aquilo iria reagir, foi justamente ele não saber as equivalências. Dele saber que aquela experiência de maneira rudimentar ia limpar de alguma maneira, que se não limpasse nos 5 minutos, ele ia deixar um dia inteiro, se fosse preciso, a fim de cumprir a função. Que isso nós jamais vamos ter.
tudo que nós formos fazer dentro do laboratório, vamos submeter uma peça a uma eletrólise, a um processo eletrolítico, nós vamos saber o tempo e vamos ter mais ou menos, vamos ter precisamente, né, que dentro daquela meia hora, vamos supor, nós vamos ter a peça de acordo com parâmetros, né, já estudados e já sabidos que vão ficar. Correto? Concordam? Sim, né? Nós não temos aquele acho que é 5 minutos e aí fica meia hora. Não. Se a norma nos dissesse, o procedimento nos disser que nós vamos fazer um processo de polimento por método eletrolítico, ele vai nos dizer deixar submetido a tal solução com tal eletrólito durante 10 minutos. Vai ser 11 ou vai ser 8 minutos? Não, vai ser 10 minutos. Se a máquina for automática e desligar em 10 minutos, nós vamos esperar o resfriamento, né, para tirar aquilo ali com segurança, quando não tiver saindo gás nenhum, e vai ser removido dali e começa-se o processo de limpeza e lixamento a partir de que lixa, que a gente acabou de ver. Até onde nós vamos lixar? Até a lixa 600, não é isso? 150 a 600. 150 a 600. Isso é o que nós vamos fazer. Então, assim, né, eu quero que fique bem esclarecido que, apesar de eu ter utilizado de um vídeo didático, né, e artesanal, era só para vocês entenderem como funciona essa limpeza. Mas não podemos ficar em mente a parte equivocada dela. Então, para nós, tudo vai ser preciso. A gente vai saber o tempo de deixar, o tempo de retirar e o quanto lixar. Ele passou o que depois para a limpeza final da peça? Uma borracha, né? Uma borracha é o quê? Ela é um polímero, né? Qual é a origem dela? Que a gente viu lá nas primeiras aulas, borracha. Tem origem lá... A origem, geralmente, dos borrachas pneu é seringueira, né? Sim, que tem origem lá polimérica, não é isso que a gente tinha visto? Bom, ele não usou lixa, ele usou a borracha, porque ele não queria, né, o mesmo que nós, uma superfície ali para ser, talvez, vista em laboratório, e sim só para ser limpa, por uma questão de colecionar, não sei qual era o fim. Mas vejam que é necessário, depois de sair dali, conforme eu havia dito para vocês, ela não sai dali perfeita, ela sai dali precisando de mais processos. No caso dele ali, uma limpeza, né? Ele falou em água-sabão, falou na borracha, fez isso, né, com o que ele tinha, né, dentro da casa dele, só que no nosso caso não. No nosso caso, nós vamos iniciar a limpar com pano de polimento, não reutilizar o pano e fazer os procedimentos ali de polimento fino, né, aquele mais detalhado a partir da lixa 150. Beleza? Entendido até aí? Sim. Então, amanhã a gente vai iniciar a estudar o outro processo de polimento, que seria o mecânico eletrolítico. A junção, né, dos dois processos, aquele bem rudimentar, né, que a gente viu em tudo que a gente estudou aqui, junto, né, ao processo aí de eletrólise, né, de submersão da peça aí a reagentes químicos. E aí vamos estudar melhor isso, que eu quero ver se eu consigo conversar com vocês melhor um pouco aí do porquê que isso funciona lá na tabela periódica. Aí eu vou assustar o Maicon e o outro colega que entrou hoje com tabela periódica. Vou ver aqui a lista de presença, quem está. Então, hoje é 25. O André está aí. O Emerson não, né? Felipe não, Ismael não, Jean não, Luciano. Eu acho que foi aquele rapaz que entrou, né? E depois caiu a conexão. Vou deixar um grifado aqui. O Pedro não. O Rafael está. O Rogério também. O Charles também.
O Vitor... O Vitor tá aí? Tatarinha. Vitor. Tô aqui. Como é que foi? Ah, tá aí, desculpa. Tatamida. O Maicon está aí. E o Rodrigo. Ana. Oi, Cacaco. Rodrigo tá aí? Ah, tá aí. Prazer conhecê-lo. Prazer é meu. Boa noite, rapaziada. Hein? Boa noite. Eu acho que vi um Luciano.